Vamos lá, então. Obrigado, Pedro. Boa tarde, gente. Eu sou o Pedro, sou R3 aqui do curso de Intensiva. Vou falar com vocês sobre esse estudo aqui, que foi uma análise de subgrupo de 2 estudos feitos em cluster. Os estudos foram para avaliar, comparar paciente que recebeu solução salina, 0,9% mesmo, contra soluções balanceadas. Daí essa análise avaliou somente subgrupo de pacientes com cetoacidose diabética. Começando um pouquinho, então, só falar um pouquinho do interesse que a gente tem na solução balanceada. Por que a gente tem falado tanto disso? A gente sempre usou o soro fisiológico, né? Que a gente foi vendo que não é tão fisiológico assim. Tem uma solução suprafisiológica, tem uma concentração suprafisiológica de cloro, enquanto o normal do nosso plasma por volta ali do 100, aqui chega a 154. Com isso, a gente tem se postulado que a hipercloremia causada pelo soro fisiológico por si só já pode ter um efeito de toxicidade renal e piorar o desfecho do nosso paciente. Além disso, quando a gente pensa em equilíbrio ácido-básico, a gente sabe que talvez o principal determinante do pH, o principal determinante do estado metabólico do nosso paciente é o gradiente sódio-cloro, nosso normal ali por volta do 32,5, 35. No soro fisiológico é de 0. Então, quando você está infundindo soro fisiológico, você está acidificando o seu paciente. As soluções balanceadas tendem a diminuir a concentração de cloro, colocar algo mais perto do fisiológico e também fazer um gradiente sódio-cloro algo mais perto do fisiológico, atenuando esse efeito acidificante no nosso paciente. Pesquisando um pouquinho mais sobre o que já foi estudado sobre as soluções balanceadas, eu achei esse estudo aqui que é bem referenciado, um estudo americano também do John Kellum, que avaliou em pacientes com cirurgia abdominal aberta, comparou plasma light com solução salina 0,9%. Uma corte retrospectiva, pacientes que usaram exclusivamente plasma light ou MACL no dia da cirurgia, e que avaliou um desfecho composto com diversas complicações consideradas maiores. No total, entrou 900 pacientes no plasma light e 2.700 pacientes, foi um 3:1 de solução salina. Foi um estudo retrospectivo, né, que mostrou uma tendência a melhores desfechos nos pacientes que receberam a solução balanceada. Mas o que eu achei que o estudo traz de mais interessante é que eles já começaram a pensar numa análise de uso de recursos. Eles viram que os pacientes que receberam solução balanceada tenderam a usar um pouco menos os recursos do hospital. Esse outro estudo aqui agora já passa do estudo observacional para ser um estudo antes e depois. Um estudo prospectivo, então, feito na Austrália, o professor Bellomo, avaliou em 2 momentos de 6 meses. No primeiro, eles usaram soluções consideradas ricas em cloro, que tinha solução salina 0,9, uma gelatina de 4%, que também tinha uma concentração maior de cloro, e uma albumina mais rica em cloro, uma albumina mais diluída em soro, que daí com isso ela era mais rica em cloro. Usou essas soluções por 6 meses, depois comparou com 6 meses de soluções mais balanceadas em cloro, soluções restritas no cloro, e avaliou os desfechos renais. Foi um estudo positivo que, na fase de intervenção, na fase que usou as soluções restritas em cloro, os pacientes tiveram mais lesão renal aguda. Aqui mostrando um CADIGO 2 e 3, a gente vê que os pacientes que usaram a solução restrita em cloro tiveram menor CADIGO 2 e 3, e aqui com relação à terapia renal substitutiva, também os pacientes dialisaram menos, inclusive contra uma tendência secular de aumento no número de diálise. E isso com diferença estatística. A gente chega, então, nesses 2 estudos norte-americanos, que são os estudos em cluster, que depois eu vou falar da subanálise, o SALT-ED e o SMART. Estudos feitos em Vanderbilt, não sei falar o nome disso. Só falar um pouquinho do desenho dos estudos. Os pacientes que chegavam no pronto-socorro, eles eram randomizados para receber
o soro fisiológico ou solução balanceada, podendo ser o Ringer lactato ou o Plasma-Light. Os pacientes que então eram internados na enfermaria entravam para análise do SALT-ED, e os pacientes que iam para a UTI entravam para análise no SMART. Os pacientes também que vinham do centro cirúrgico ou de UTIs de outros hospitais e acabavam parando nas UTIs do estudo também entravam para o SMART. Isso aqui é o método de randomização deles. O paciente não era randomizado individualmente, com base no dia em que ele era atendido, no mês em que ele era atendido no PS, no centro cirúrgico, só estaria disponível no estoque do lugar um tipo de solução, ou solução balanceada ou a solução salina. Com isso, então, que ele ficava no grupo solução balanceada ou solução salina. Crossover era permitido, se por acaso o médico quisesse muito usar a solução que não estava naquele mês, dava para pegar na farmácia e usar, mas era altamente recomendado usar a solução do mês. Com relação ao desfecho primário, o SALT-ED avaliou dias livres de hospital em 28 dias, já o SMART quis avaliar evento renal maior, em 30 dias, um desfecho composto por morte, terapia renal substitutiva ou uma lesão renal aguda persistente. Falando primeiro, então, do SALT, um estudo que randomizou 6.700 pacientes, mais ou menos, em cada braço, pacientes foram 2 grupos bem balanceados mesmo, que os pacientes receberam uma média de 1.600 ml de volume. Uma adequação bem grande com o grupo que eles estavam randomizados, cerca de 90%, uma tendência a um pouquinho mais de crossover no grupo balanceado. Acredito que por a gente ter mais costume de prescrever soro fisiológico, acabou tendo esse pouquinho mais de crossover, que é a concentração dos eletrólitos. A gente vê aqui uma tendência de sódio maior no grupo do soro fisiológico, cloro, mesma coisa, enquanto o bicarbonato tendeu a ser maior no paciente com solução balanceada. A creatinina, apesar de não ter diferença, parece querer ter uma dissociação aqui, ficar um pouquinho maior nos pacientes que receberam a solução salina. O desfecho primário do hospital, desfecho primário do estudo, era dias livres do hospital em 28 dias. Não teve diferença, não foi um estudo neutro nesse sentido. Mas eles colocam como um desfecho secundário-chave, era o MAKE 30, que era eventos adversos renais maiores em 30 dias, que foi significante menos eventos renais nos pacientes com solução balanceada. Já o SMART, que era o estudo que pegou os pacientes que foram para a UTI, também randomizou quase 8.000 pacientes em cada braço. A gente vê que pacientes, os 2 grupos bem balanceados, pacientes com uma mediana de 58 anos, pacientes graves, era 35% em ventilação mecânica, 1/4 dele usando vasopressor, 15% por sepse ou choque séptico, metade deles que vieram do departamento de emergência. Uma creatinina basal de 0,9. Aqui a gente vê esse gráfico é meio estranho para mostrar a aderência ao protocolo, na verdade. Que os pacientes que estavam no grupo solução balanceada, o tanto que eles receberam de solução balanceada, o tanto que eles receberam de solução salina. Solução balanceada perto de 2.000 e solução salina coisa de 500 ml. Aqui também, na solução salina, coisa de 250 de soro fisiológico e receberam 250 por volta disso de solução balanceada. Aqui com relação à concentração dos eletrólitos, mesma coisa que no SMART, a gente vê, aqui no SALT, a gente vê uma tendência a maior cloro nos pacientes que receberam solução salina, que nem era de se esperar, e um bicarbonato maior nos pacientes que receberam solução balanceada, mostrando que aquele racional do gradiente sódio-cloro talvez faça realmente sentido. Com relação ao desfecho primário, a gente vê que esse estudo foi positivo, teve menos desfechos adversos renais nos pacientes que receberam solução balanceada.
tendendo a ter uma menor mortalidade, tendendo a ter menor necessidade de terapia renal substitutiva, que são, acho que, desfechos mais duros. Vamos, então, agora para a análise do subgrupo, que pegou os pacientes com cetoacidose diabética. Pegou os pacientes atendidos, então, nesses 2 estudos em cluster, os pacientes atendidos no departamento de emergência que iam para a enfermaria e os que foram tratados em UTI. Para entrar nesse subgrupo, pacientes maiores que 18 anos, com um diagnóstico clínico de cetoacidose no pronto-socorro e um laboratório consistente com cetoacidose, ou seja, uma glicose maior que 250, um BIC menor que 18, com um anion gap maior que 10. Excluíram pacientes que foram transferidos de outro hospital, pacientes que foram para UTIs com o calendário trocado e que chegaram no departamento de emergência um dia antes do crossover do fluido. Ou seja, os pacientes que chegaram logo aqui antes de trocar qual seria o fluido usado, acho que o racional foi pensar que os pacientes tenderiam a receber os 2 tipos de fluido, e os que foram para as UTIs que tinham uma randomização trocada com relação ao pronto-socorro. Também esse mesmo racional, os pacientes iriam receber 2 tipos diferentes de fluido. A intervenção, então, os 2 grupos, solução salina, o soro fisiológico 0,9%, e o grupo solução balanceada, que usava Ringer lactato ou plasma light. Era incentivado o uso da solução conforme o mês de entrada, ficava disponível no estoque da UTI, do pronto-socorro, esse tipo de solução, mas podia fazer crossover se o médico achasse necessário. Só era controlado pelo estudo o tipo da solução isotônica usada, mas ficava a critério do médico quanto de volume que ia ser usado, se ia usar solução hipotônica, se ia usar insulina. Desfecho primário dessa análise foi o tempo de resolução da cetoacidose, que foi definida como uma glicemia menor que 200, mais 2 desses critérios, um BIC maior que 15, pH de 7,3 e um anion gap menor que 12. E o desfecho secundário chave seria o tempo para descontinuação da insulina em BIC. Outros desfechos secundários diversos, que usam ou não da insulina, admissão em UTI, mortalidade, dia livre do hospital, da UTI, CADIGO 2 ou pior, hipercalemia, hipocalemia, uso de ventilação mecânica invasiva e as concentrações dos eletrólitos. Na análise, foi uma análise de intenção de tratar, usaram um modelo univariado generalizado para avaliar as concentrações de eletrólitos, e no desfecho primário incluiu dados censurados, tanto para o lado de morte antes da resolução da cetoacidose, quanto de alta hospitalar sem critério laboratorial de resolução da cetoacidose. Daí para isso usou um método estatístico adequado. A amostra não foi calculada de forma prospectiva, porque, como eu falei, foram 2 estudos randomizados de antes, que eles só pegaram os pacientes que teriam critério para entrar nessa subanálise. Resultados: foram primeiro triados 271 pacientes, a triagem foi conforme o CID na chegada no pronto-socorro, excluíram aqueles pacientes que não tinham critério para cetoacidose, aqueles pacientes que foram para as UTIs trocadas, pacientes que chegaram no departamento de emergência no dia antes de trocar o fluido e que vieram de outros hospitais. No total, então, ficou 94 pacientes no grupo que recebeu solução balanceada, contra 78 no NaCl 0,9%. Pacientes relativamente parecidos, uma mediana de idade de 28, 30 anos, metade homem, metade mulher, maioria deles diabetes tipo 1, tendendo a ter um pouquinho mais de diabetes tipo 2 no grupo da solução salina, uma glicada na chegada ali de 11, sendo que a causa da descompensação, tendendo a ter um pouquinho mais de primo descompensação no grupo balanceado, um pouquinho mais de infecção no grupo salina. E a principal causa de descompensação foi perder a dose da insulina. Pacientes graves também, a gente vê que BIC menor que 10, 40% dos pacientes, uma creatinina antes da descompensação, antes da cetoacidose, de 0,7, mas na chegada do pronto-socorro, uma creatina por volta de 1,5. A gente já tinha pacientes com lesão renal aguda do estágio 2 para frente em mais de metade dos pacientes. Os pacientes no total, então, receberam
por volta de 4 litros de soro, sendo que metade disso foi no pronto-socorro e a outra metade na UTI. Aqui, com relação ao crossover, também, que nem nos outros estudos, uma tendência a maior crossover no grupo de solução balanceada, enquanto o pessoal do grupo salino tendeu a usar mais puramente o NaCl 0,9%. Concentração dos eletrólitos, a gente vê o paciente da solução salina, mais uma vez, um sódio mais alto, o potássio, a concentração foi parecida, apesar do grupo que recebeu solução salina ter mais episódios de hipocalemia, concentração de cloro, que nem a gente já esperava, maior no grupo que recebeu a solução salina, solução de bicarbonato, ou concentração de bicarbonato, maior no grupo que recebeu a solução balanceada. Creatinina tendendo a ser parecido, tendendo a ser um pouco maior no grupo de solução salina, glicose, duas curvas que se sobrepõem. Esse aqui é o desfecho primário, um Kaplan-Meier do desfecho primário. Aqui é o tempo para a resolução da cetoacidose, no grupo solução balanceada, um tempo de resolução mais curto do que no grupo salino. Isso foi estatisticamente relevante, por volta de 4 horas mais precoce. Aqui, para descontinuação da insulina em bomba, também mais precoce no grupo solução balanceada, coisa de 3 horas e meia, 4 horas mais precoce que no grupo do NaCl 0,9%. A tabela mostrando isso, a gente viu um pouco mais rápido para a resolução da cetoacidose no grupo solução balanceada. Mortalidade, só teve um óbito que foi no grupo salina, não dá para a gente inferir muita coisa. Com relação à alta do hospital, a alta da UTI também foi parecido. Eventos diversos renais ficou tampado aqui, mais parecido também. E hipocalemia teve diferença também, mais presente no grupo solução salina. Conclusão com relação a isso, acho que dá para a gente dizer que a solução balanceada previne a acidose hiperclorêmica e, com isso, previne a manutenção da acidose em pacientes com cetoacidose diabética por mais tempo. Consegue fazer a resolução mais precoce. E isso é consistente com alguns outros estudos do assunto. Limitação, é um estudo unicêntrico, não foi cegado, na verdade foi uma análise de subgrupo, então já tem mais crítica com relação a isso também. O P do estudo não foi ajustado para as múltiplas análises a mais que fizeram nessa análise. Foi uma elegibilidade retrospectiva pelo CID, então talvez alguns pacientes que na hora de preencher o CID, na chegada do pronto-socorro, tenham ficado de fora. Também não permite comparar Ringer lactato com plasma light, os dois participaram do mesmo grupo. Valeu, gente. Obrigado, Pedro. Bom, gente, então, perguntas para o Pedro, comentários do estudo, o que vocês acham da pergunta, o que vocês acham aí dos métodos em termos de grupo de intervenção, grupo controle, e como trazer esses resultados, se eles são relevantes mesmo para a nossa prática e a viralei. Pode falar. Pedro, tá ouvindo? Sim, pode falar, Cláudia. Pode falar. Desculpa que o áudio estava baixo. Não, eu achei bem interessante o estudo. O professor perguntou o que a gente achou, assim, para mim faz todo sentido, né? Tem todo um racional por trás disso. É uma coisa, assim, que, na minha opinião, em termos de impacto, não teve tanto impacto, né? Porque reduziu em algumas horas, mas, assim, parece ter realmente um efeito, e por que não usar o Ringer lactato, né, nesses pacientes, já que é uma coisa que a gente tem à mão e está associada a uma redução no tempo de infusão da bomba de insulina. Então, não sei, e esse racional segue ainda o racional de outros estudos, né, e não sei, para mim faz sentido, eu acho que tudo bem que foi uma análise de um subgrupo, tem suas limitações, mas eu fico pensando por que não
hidratar esses pacientes com riger-lactato, né? Já que faz todo sentido até quando a gente pensa no racional da acidose. Perfeito. O que mais, gente? Eu acho que ia ser legal também ter um dado de, assim, reduzir em algumas horas o quadro, né, a resolução do quadro. Então, provavelmente, alguns pacientes que iriam para a TI deixaram de ir, né, e foram direto para a enfermaria. Acho que ia ser legal até ter esse dado. Acho que é um achado legal que talvez reduza a quantidade de pacientes que precisa ir para a UTI, porque vão resolver a cetoacidose mais rápido e vão poder sair da sala e ir direto para a enfermaria. Só, Vinícius, tem um dado interessante, se não me engano, na tabela dos resultados, os doentes que foram direto para casa, saindo da sala de emergência ainda sem resolução e foram para casa. Não foquei isso. Mas a admissão em UTI foi parecida, né? Eu tinha visto isso também. Acho que eu não coloquei nessa tabela. Bom, enfim, assim, teve bastante admissão no UTI, mas teve uma moçada razoável que foi para casa direto e ainda com critério de cetoacidose. E aí, que mais, gente? Oi, professor Pedro, tudo bom? A minha impressão, assim, parece realmente que, né, a solução balanceada tem alguma melhora aí de desfecho renal e tudo, acho bem interessante. Eu acho que valem mais estudos com relação à implementação prática disso, né? Mas, assim, a minha impressão pessoal de vivência de UTI, de emergência e tudo, é que cetoacidose é uma condição que é bem receita de bolo, assim, né? A gente vai seguindo o protocolozinho certinho, dilui conforme dá o sódio, tudo, faz for ao meio. E a impressão que eu tenho é que nos lugares em que esse protocolo é seguido direitinho, uma condição que se resolve bastante rápido, né? É uma resolução bem efetiva. E quando a gente vê a galera, às vezes, fugindo do protocolo e fazendo umas coisas meio da cabeça, muitas vezes a gente vê o paciente que fica ali 2 plantões, 3 plantões, numa certa situação que não se resolve. Eu acho que a solução balanceada parece ter alguma vantagem, mas sem ter exatamente um protocolo, uma coisa mais bonitinha para implementar isso, o meu medo é, tipo, a gente começar a usar isso e aí ficar uma coisa meio não protocolar e meio da cabeça de cada um, e às vezes até piorar a taxa de resolução do evento, sabe? Perfeito. Eu acho que isso, André, uma coisa que é interessante, eu acredito, né, por ser norte-americano, etc., que muitos dos doentes foram conduzidos segundo o algoritmo da ADA, né, da American Diabetes Association. E se for pensar na quantidade de fluido, se eles demoraram que seja 24 horas na média ali para resolver a acidose, 100, 200 ml por hora, é mais ou menos o que eles receberam de fluido, né? 4 litros aí. Legal, professor. Você sabe, eu não sei realmente se nada, eles têm uma orientação, assim, de quando fazer soro ao meio com solução balanceada? Tem uma coisa, assim, específica para isso ou não? Não. Acho que para a solução balanceada não existe muito pouca coisa mesmo. Acho que o estudo até, não sei se foi esse ou os outros, colocam que não faz parte do algoritmo da ADA ainda a solução balanceada. Eu acho que é um estudo que já mostrou que, no mínimo, é seguro. Se não é melhor, é seguro entrar no algoritmo. Acho que eles comentam no Métodos, eles comentam que eles seguiram a risca, tá, o protocolo da ADA, só mudaram a solução mesmo, e que no ADA não tem mesmo essa recomendação, é soro fisiológico para todo mundo. Sim, a única coisa que eles mudaram foi qual soro que eles iam colocar, mas o protocolo que o hospital já seguia para tratar o diabetes, eu não lembro de falar especificamente na condução, mas pelo menos do diagnóstico para considerar a cetoacidose era da ADA mesmo, que o estudo fala. O resto tudo permaneceu igual. Olha, gente, falar uma coisa para vocês. Assim, sobre cetoacidose diabética
o impacto do ácido básico, a gente tem até que uma literatura razoável, né? Em termos da presença de hipocloremia na chegada dos dentes, que é relativamente comum, isso é bem mais documentado em crianças do que adultos, né? Mas desculpa, não é que é bem mais, é documentado em crianças e não documentado em adultos. E agora, a intervenção com o tipo do cristalóide que você quer repor, isso realmente a literatura não é pobre, né? Desculpa, é pobre. Né? O algoritmo da ADA ele é feito para resolver rápido a dependência do doente aí de insulina. Olha, pra vocês terem uma ideia, um dos primeiros estudos que mostra o perfil, pelo menos em 3 momentos do equilíbrio ácido básico, se vocês quiserem procurar depois, é do antigo R2 da clínica, que o nome dele é Anselmo Lopes, publicado no Journal of Critical Care. Vale a pena dar uma olhada, são poucos doentes, mas ele mostra mais ou menos a média do que acontece com os doentes. E já desde o estudo do Anselmo, uma coisa que chama a atenção é que assim, a tendência à hipercloremia, ela existe, mas o impacto disso na clínica é muito pequeno. Né? Um outro estudo que vale a pena conhecer aí é o estudo da ANZIX, também foi publicado no Journal of Critical Care. Se vocês procurarem o nome do professor Bellomo, Rinaldo Bellomo, no Journal of Critical Care, e coloca como cetoacidose diabética, vocês vão achar de cara ali. Ele documenta essa recuperação dos doentes, é uma coisa interessante. Mais interessante ainda é que, assim, as melhoram da acidose, e lá ele mostra uma coisa interessante, que é isso do SIG dos doentes terem o SIG, ou seja, o onion gap, corrigido aí para fósforo e para albumina, ele melhora, assim, ele melhora igual, desculpa, ele recupera igual nos 2 grupos, enquanto a acidose melhora mais rápido que recebeu a solução balanceada. Só que a solução balanceada lá era o plasma light, né? Não tinha essa permissão, essa grau de liberdade de entrar soluções aí como Ringer, como Hartmann, né? Parecidos com Hartmann. E a mesma coisa também, só melhorou a acidose mais rápido. Acho que na média, acho que o que a gente deve tirar para a gente é que tanto faz, faça uma coisa ou outra, só faça bem feito, né? Dê insulina para o doente e não exagere no fluido que você vai dar. Mas um ou outro dente escapa. Esse é o que o Pedro falou, assim, deu 12 horas, o dente ainda está acidótico, você acha que tem coisa esquisita acontecendo, para pensar se não tem acidose perclorêmica superajuntada. Principalmente se o dente melhorou e voltou a piorar. Essa é uma dica, né, que eles dão pra gente, os dentes. Uma das lembranças que eu tenho do internato de cetoacidose diabética é isso, paciente que já no outro dia a gente vendo ele na UTI, nossa, mas não melhora. Quando o chefe chegou, foi calculou um gap com a gente, não, você já resolveu a cetoacidose dele, agora tá só enrolando ele com uma acidose hiperclorêmica. Esse doente, se ele estiver bem, acho que a melhor coisa a fazer com ele é deixar ele com insulina e comer o que ele quiser, beber o que ele quiser, ele está certo sozinho. Se quiser procurar na literatura, tem uma das primeiras descrições de hipercloremia grave no doente adulto com cetoacidose, é do Alexandre Maciel, que aconteceu aqui no HC, inclusive. Doente que assim, beirou ser entubado por causa da acidose hiperclorêmica. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Né? Então a gente consegue cometer o erro e ainda publicar o próprio erro. Interessante. Mas enfim, acho que o estudo não foi desenhado para mostrar a superioridade de nada, nem inferioridade de nada, mas acho que assim, os dados que eles trazem para a gente, para a prática beira-leito com cetoacidose, é interessante. Né? E acho que o principal recado que ele dá é assim, cuidado. Né? Assim, o doente com cetoacidose tem que melhorar rápido. Se não melhorar, tem coisa errada. Né? Entre as coisas erradas, se não tiver, sei lá, processo inflamatório infeccioso não controlado, etc. Uma das coisas de se lembrar é que pode ter uma hiperclorimia por conta da solução que a gente está dando. Principalmente se esse doente já tem, por exemplo, disfunção renal persistente, se ele tem, ou antiga, né? Se ele já tem alguma coisa descompensada, com descompensador em um processo infeccioso com repercussões sistêmicas graves. Lembrar que essa é uma outra causa de hiperclorimia, que cloro brota do nada, não é do nada, brota de shift,
do nada, quer dizer que não são mudou de comportamento, desculpa, compartimento. Não são coisas para a gente prestar atenção aí. Mas isso tudo é bem legal, né? Acho que a gente não precisa ficar se preocupando muito. Olha só, e aí, por que o grupo com... Por que a diferença da hipercalemia, né? Desculpa, do potássio? O que vocês pensam? Não consegui explicar muito isso, não. Eu esperava que fosse ter mais hipercalemia, né? Por causa da acidose maior, né? Não entrou na minha cabeça a hipocalemia mais frequente. O grupo salina também foi o grupo que recebeu, pelo menos por mais tempo, insulina. Talvez tenha a massa de insulina pode ter sido maior. Isso a gente não tem calculado, né? Mas acho que é uma coisa... Eu não sei se é isso, mas faz sentido, faz. Né? Faz isso. Quer dizer, a insulina é uma causa de hipocalemia. Efetivamente dizendo. Bom, gente, algum comentário a mais aí? Isso tudo bem legal, né? Bom, tá jóia. Então, muito obrigado, Pedro. Bom almoço aí para todo mundo. Né? Até amanhã. Tchau, tchau para vocês.